Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de álgebra, mais especificamente de álgebra linear. E a nossa temática de hoje é sistema de equações lineares. Eu sou a professora Débora Kirneve, eu sou doutoranda e mestre em ensino de ciências e educação matemática e nesta aula nós vamos trabalhar com a resolução de situações, problemas, nas quais nós vamos contemplar esse conteúdo de sistema de equações lineares. Então, nós vamos agora conhecer a nossa primeira situação problema. Acompanhe no quadro. Nós temos aqui alguns sistemas de equações lineares, tá? Então, foram dados os sistemas A, B, C e D. E nós temos que analisar, dentre esses exemplos que foram dados, quais destes sistemas são de equações lineares, são formados por esse tipo de equação. Então, para você resolver essa questão que foi proposta, você tem que diferenciar o que é um sistema de equação linear do que não é. Então, nós vamos analisar a composição por constantes e variáveis. E, primeiramente, nós precisamos definir, então, o que é uma equação linear. Acompanhe no quadro essa definição. Bom, para nós entendermos os sistemas lineares, nós temos que definir, então, o que é uma equação linear. Ela é da seguinte forma. Eu tenho aqui A1 multiplicado por x1, mais A2 multiplicado por x2, mais A3 multiplicado por x3, até AN multiplicado por xn igual a um valor real, a um número. Neste caso, nós vamos ter que esses elementos, o A índice n, ou seja, A1, A2, A3, AN, eles são as constantes, tá? E o x1, x2, x3, xn são as nossas incógnitas. Quando nós temos equações desta natureza, elas são chamadas de lineares. E quando nós consideramos mais de uma equação que se relaciona, então nós temos os sistemas. Ele é formado, ele é composto por equações lineares. Agora que nós vimos a definição a respeito do que seria uma equação linear, nós vamos voltar ao nosso sistema e nós vamos analisar os itens que foram apresentados. Então, vejamos novamente. Vendo a definição, eu tenho que ter constantes e as incógnitas apenas. Então, nesse item A, a primeira equação, então, eu tenho aqui 2x mais 3y igual a 8. Então, eu tenho apenas constantes e as variáveis, as incógnitas, que nesse caso são o x e o y. Então, eu tenho aqui uma equação com duas variáveis. E isso está igual ao número 8. Então, ela satisfaz a definição. O x menos y igual a 2, também, ela tem a mesma estrutura apresentada anteriormente. Então, o item A é do tipo linear. O item B, nós temos aqui três equações que se relacionam. Então, a primeira equação, nós temos o seguinte, 2x mais 3y menos z igual a 12. A segunda equação, nós temos x menos y mais z igual a 2. E na terceira equação eu tenho menos 5x mais 3y mais 4z igual a 10. Nós temos então aqui um sistema composto por três equações, nas quais nós temos aqui os valores, né, os coeficientes, que são os nossos valores constantes, e as nossas incógnitas, x, y, z, que vão ser os nossos valores que vão satisfazer o sistema. E as três equações se relacionam. E, neste caso, nós temos um sistema também que é linear. Então, o item A e o item B contemplam a definição apresentada anteriormente. O item C, nós temos aqui um termo x ao quadrado. Esse termo x ao quadrado, 2x quadrado mais 3y igual a 8, é uma equação que ela não é linear. Nós temos um termo aqui com grau 2, e isso faz com que não satisfaça, apesar que o segundo termo, sendo x menos y igual a 2, seja linear. Como nós estamos falando de um sistema,
ambas as equações teriam que ser lineares, então isso não satisfaz. No item D, nós temos aqui o produto de x vezes y. Então, 2xy mais 3y igual a 8, e na segunda equação, x menos y igual a 2. Esse produto x vezes o y não satisfaz, então, a estrutura de uma equação linear. Então, esses outros dois exemplos são dos tipos não linear. Bom, agora que nós já verificamos o que é um sistema linear, nós precisamos pensar em como solucionar esse tipo de sistema. Então, quando nós temos sistemas 2x2, 3x3 ou ainda de mais quantidade de equações, nós temos alguns métodos de resolução. Uma dessas formas nós vamos contemplar analisando e compreendendo como que elas podem ser obtidas. Na situação problema 2, então nós vamos ver este tipo de caso. Uma das formas que nós temos é a representação gráfica. Então, analise a imagem a seguir e relacione com o tipo de sistemas de equações e classifique-o. Isso daqui são soluções gráficas de sistemas. Então, você pode ter uma resposta por meio da análise do gráfico. Então, nessa primeira figura 1, eu tenho retas concorrentes. Nessa figura 2, eu tenho retas coincidentes. E nessa figura 3, eu tenho retas paralelas. Quais seriam os sistemas de equações que estariam associados com esse tipo de resolução gráfica? Então, quando eu tenho um sistema de equação linear, se eu for fazer a representação gráfica de um sistema 2x2, eu vou obter retas. E na atividade propostas, nós temos aí as possíveis soluções para um sistema 2x2. E na resolução gráfica, eu tenho como ter um sistema possível, na nossa análise, um sistema possível e indeterminado, ou ainda um sistema impossível. Para nós compreendermos que tipo de sistemas são esses, nós vamos complementar essa análise gráfica com algumas anotações. Nós vamos fazer isso por meio da Câmara de Documentos. Acompanhe. Então, se nós pensarmos nas resoluções que nós temos, quais são os sistemas de equações que estão associados com essas resoluções? Então, nesse primeiro caso, eu tenho duas retas e essas retas estão coincidindo. Cada reta que eu tenho, ela tem uma equação associada. Então, na primeira equação, nós temos aqui uma reta decrescente. E essa reta decrescente, ela pode ser obtida pela equação x mais y igual a 3, ok? A segunda reta, eu tenho uma reta crescente, ela está cortando o eixo do y no menos 1 e cortando o eixo do x no 1. Essa equação da reta, ela pode ser obtida por x menos y igual a 1. Bem, então aqui nós vemos que para obter essa representação gráfica, eu tenho um sistema 2x2 com duas letras que representam as incógnitas, as nossas variáveis. E esses termos, para cada valor que eu assumi aqui para o x, tem que satisfazer os dois sistemas as duas equações simultaneamente. Na segunda, nós podemos ter várias possibilidades de sistema que satisfaz essa representação gráfica. Eu escolhi a equação x menos y igual a 2. Por quê? X menos y igual a 2, se eu vai cortar no eixo x e no eixo y nesses pontos. Então, no x, ele vai cortar no 2 e no y vai cortar no menos 2. Eu posso pensar numa outra equação, 2x menos 2 igual a 4. Então, esse tipo de sistema, ele vai cortar vai ter uma resolução gráfica próxima dessa anterior,
E eu vou obter, então, a representação de retas que estão coincidentes. Então, nesse caso, as retas vão coincidir. Já na terceira resolução, o que eu vou obter? Eu vou ter a mesma equação que eu tinha na primeira situação, x menos y igual a 1, que seria esse primeiro caso que eu tenho aqui. E eu tenho uma outra reta que ela é paralela. Se essa outra reta ela é paralela, então ela vai ter a primeira parte idêntica à anterior, x menos y, só que nesse caso ela vai ser igual a 3. Quando isso acontecer, então eu vou ter o primeiro membro idêntico e o segundo membro distinto. Então, analisando esses sistemas de equações, o que nós podemos concluir? Que, nesse caso aqui, eu tenho as duas equações, elas não são múltiplas entre si, tá? Então, elas não são múltiplas. E aqui, nós temos aqui uma única solução. Nesse caso, nós temos um sistema possível, vou pôr as iniciais, sistema possível e determinado. Neste caso aqui, quando eu tenho retas coincidentes, então eu tenho aqui infinitas soluções. Se eu tenho infinitas soluções, eu poderia escolher muitas equações que poderiam ser uma coincidente da outra. Basta que eu pegue uma equação que, para satisfazer isso, basta que eu pegue uma equação que seja múltipla da outra. Então, ó, veja, eu peguei a equação anterior e multipliquei por 2. Então, ó, aqui o x multiplicado por 2 dá 2x, o menos y multiplicado por 2, faltou anotar aqui o y, dá menos 2y, o 2 multiplicado por 2 dá 4. Então, neste caso, eu tenho um sistema possível, mas indeterminado, porque ele possui infinitas soluções. Agora, na terceira situação, eu analiso o primeiro membro da igualdade e o que eu verifico? Eu verifico aqui que o primeiro membro é idêntico, então x menos y e x menos y. E no segundo membro, eu tenho valores distintos. Não vai existir x e y que satisfaçam essa igualdade. Então, isso daqui gera um sistema que nós chamamos de impossível. Então, quando eu tenho um sistema impossível, a representação gráfica dessas equações são retas paralelas. Bem, então, verificando essas soluções, nós podemos considerar a relação existente entre os tipos de sistemas de equações. Então, um sistema de equação, ele pode ser classificado como possível, então eu vou conseguir encontrar uma única solução também para esse sistema, ou ele pode ser classificado como possível, mas indeterminado, ou ainda um sistema impossível. Nós sintetizamos essa análise por meio do diagrama a seguir. Acompanhe no quadro. Então, nós temos aqui os sistemas, no nosso caso, são as diferentes possibilidades que nós temos. Se eu tiver aqui um sistema possível, ele pode ser subdividido em duas classificações, o sistema determinado, sistema possível e determinado, na qual vai ter uma única solução. Ou ele pode ser sistema possível e indeterminado, na qual ele vai possuir infinitas soluções. Ou ainda ele vai ser um sistema impossível, ok? E nesse caso, ele não possui nenhuma solução. E se nós chegarmos aqui na nossa análise, então, quando eu tenho aqui um cruzamento, um ponto em comum, então, aqui eu tenho a solução do nosso sistema, ele vai ter aqui o valor
para x igual a 2 e y igual a 1, que satisfez. Nesse caso, para qualquer valor de x e para qualquer valor de y que eu assuma, eu vou sempre estar coincidindo, então vai ser qualquer par ordenado que satisfaça a equação da reta vai ser solução. E nesse daqui, nós temos um conjunto vazio para a solução. Não tem como determinar estas soluções. Bem, agora que nós já verificamos o que são sistemas de equações e também nós já verificamos como classificar, nós podemos fazer uma análise. Então, nós vamos ter agora uma próxima situação-problema, que é a situação problema 3. E nessa situação, eu vou propor como uma atividade. Então, você tem aqui uma questão e nós foi dado um sistema com incógnitas x e y. E aqui você tem algumas sentenças para analisar. Então, a partir da análise dessas sentenças, você vai utilizar o conhecimento que você já possui a respeito de sistema de equações e chegar à conclusão a respeito disso. Eu vou pedir que você faça essa resolução e, a seguir, nós retornamos para discuti-la. I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown. Bem, então agora nós vamos analisar a questão proposta e nós vamos discutir como chegar a um consenso a respeito das alternativas. Voltamos ao quadro. Com relação aos sistemas de incógnita x e y, é correto afirmar que o sistema... Então, eu tenho aqui
um sistema de equação na qual eu tenho o A, que é um valor desconhecido, e eu tenho o X e o Y, que são as nossas incógnitas. Então, o A, ela vai ser uma constante nesse tipo de sistema e ela está indicada nas duas equações que foram dadas, na primeira e na segunda. Para resolver esse sistema, para nós analisar se temos uma solução não trivial ou se nós temos uma solução trivial, então nós vamos ter que verificar algumas propriedades. A primeira delas é que quando você tem um sistema na qual é igual a zero, nós temos um sistema que é chamado de homogêneo. Então, se eu substituir o x e o y por zero na primeira, então já satisfez. Então, por exemplo, nessa primeira equação, se eu assumir o par ordenado 0, 0, então, ó, se eu considerar x igual a zero e y igual a zero e substituir, eu já vou ter a igualdade. Então, isso é uma solução trivial. Então, quando aqui no nosso valor, o termo que nós chamamos de independente, ele é zero, então sempre vai ser possível nós considerarmos a solução trivial. Mas nós temos que analisar se existe a possibilidade de ter outro tipo de solução. E como nós podemos fazer isso? Bem, uma possibilidade para isso é nós considerarmos, então, associação desse sistema com matrizes. E como nós podemos fazer isso? Então, eu tenho aqui um sistema AX menos 2Y igual a zero. E eu tenho aqui X mais 2A igual a zero. Bem, todo sistema que eu tenho, eu posso fazer uma representação matricial para esse sistema. E nessa representação matricial, eu posso ter uma matriz completa ou uma matriz incompleta, também chamado de matriz ampliada ou matriz reduzida. Então, vamos considerar aqui a matriz completa. Então, eu teria aqui o A, o menos o 2, que seria os termos do primeiro membro para a primeira equação. A gente considera nessa matriz apenas as constantes que nós temos. Depois eu tenho o 1 mais o 2. Então, quando o x está indicado só sem nenhum número acompanhando, nós temos um elemento oculto que é o 1. Depois eu tenho aqui, eu vou pôr um pontilhado aqui para separar o que está no segundo membro, que é o 0 e o 0. Essa daqui é chamada de matriz ampliada ou completa, associada ao sistema de equação. E nós temos um método que nós podemos analisar a matriz reduzida associando com os determinantes. Então, eu fiz uma separação com o pontilhado para indicar o que nós chamamos de matriz reduzida. Então, a matriz reduzida, nesse caso, vai ser só os elementos do primeiro membro. A menos 2, 1 e mais 2. Nesse caso aqui é chamado de matriz reduzida. E nós temos uma propriedade que nós podemos recorrer para fazer essa análise. Se nós fizermos o determinante dessa matriz, então, se nós calcularmos o determinante, e eu vou chamar essa matriz aqui reduzida de matriz A. E se eu fizer esse determinante dessa matriz A e ele for diferente de zero, então eu posso entender que vai existir uma única solução para o sistema. Se esse determinante dessa matriz reduzida ou matriz incompleta também for igual a zero, eu tenho duas possibilidades. Então, ou o meu sistema
ele vai ser possível e indeterminado ou sistema impossível. Então, nesse caso, quando o diferente zero é um sistema possível e determinado. Quando ele é igual a zero, ou eu vou ter aqui um sistema possível e indeterminado ou um sistema impossível. E é isso que nós utilizamos para fazer a resolução da nossa questão. Então, nós utilizamos esse conceito associado com os determinantes para nós conseguirmos analisar se existem alguma outra forma de resolução, se é uma solução trivial ou apenas existem infinitas soluções ou uma única solução. Então, nós vamos agora discutir a resolução dessa situação problema. Acompanhe no quadro. Então, eu tenho aqui que x e y são as nossas incógnitas. A é considerado a constante. Nós vamos obter, então, a matriz incompleta de A. Quando eu for fazer a matriz incompleta de A, então eu posso considerar aqui o A igual a menos 2, 1, e nós vamos considerar aqui o zero. Se eu considerar aqui o zero, então, se eu fizer o cálculo do determinante, eu vou verificar que isso daqui vai ser 2. E se isso for 2, então eu vou considerar que o cálculo do determinante, ele é possível e determinado. Bom, se o cálculo é possível e determinado, então eu vou adotar aqui o x igual a menos 2a. E eu vou aplicar fazendo o método da substituição. Como que consiste o método da substituição? Então, eu tenho que considerar o x igual a menos 2a e você vai resolver isso isolando o x. Então, no nosso sistema, eu tenho aqui ax menos 2y igual a 0, x mais 2a igual a 0, e eu tenho que conseguir isolar o meu x. Quando eu isolo o x aqui nessa segunda equação, eu tenho x igual a menos 2a. Bom, neste caso, eu vou substituir na outra equação, no lugar do x igual a menos 2a, e quando eu resolver isso, nessa substituição, eu vou ter menos 2a, menos 2a ao quadrado, menos 2y igual a 0. E quando nós isolarmos o y, então, neste caso, é possível eu isolar o y, tá? E isso vai ser igual a menos 2a ao quadrado. E y, nesse caso, vai ser igual a menos a ao quadrado. Então, veja, quando nós chegamos nessa resolução, nós temos um sistema que é possível e determinado. Bem, agora que nós já verificamos as possibilidades para os sistemas, eu vou pedir que nós analisemos as alternativas. Então, verifiquemos. O sistema tem... Qual que é a conclusão que nós chegamos? Que o sistema tem solução não trivial para uma infinidade de valores de A. E, neste caso, é a alternativa que vai satisfazer. No item B, o sistema tem solução não trivial para 2 e somente 2 valores distintos de A. Não satisfaz, porque nós podemos substituir o A por várias possibilidades. Porque qual que foi a conclusão que nós chegamos? Nós temos aqui x igual a menos 2a e y igual a menos a ao quadrado. Então, para qualquer valor que eu considere o a partir da nossa escolha, eu vou ter uma única solução para o nosso sistema. Então, o item B é falso. O C diz que fala que
é uma solução não trivial para um único valor de A. Como nós vimos, nós podemos substituir o A por vários valores. Nós temos somente a solução trivial para todo o valor de A. E aqui na E, é impossível para qualquer valor de A. Nós vimos que a correta é a A, porque tem solução não trivial para uma infinidade de valores de A. Então, considerando essas alternativas, a melhor possibilidade que nós temos é, nesse caso, para o item A, é a nossa análise. Bom, agora nós temos uma resolução para um sistema 2x2 e nós podemos pensar em soluções para sistemas de equações com 3 incógnitas e 3 constantes. Quando isso acontece, então nós podemos introduzir outras formas de resolução. Então, nós vamos agora fazer a proposta de uma próxima situação-problema. E você vai poder analisar um sistema de equação. Então, qual a solução para esse sistema de equações lineares? Eu vou pedir que você analise em um momento esse sistema e verifique se você conhece alguma técnica, alguma resolução para esse tipo de problema. A seguir, nós retornamos para discutir algumas estratégias. Lights go out and I can't be saved. Tides that I tried to swim against put me down upon my knees. Oh, I beg and please, singing, come out of things unsaid. Shoot an apple off my head and a trouble that can't be named. Tigers waiting to be tamed, singing. Confusion never stops, closing walls and ticking clocks. Gonna come back and take you home. I could not stop, but you now know. Singing, come out upon my seas. Curse me, stop opportunities. Am I a part of the cure, or am I part of the disease? Singing. Nothing else compares. Nothing else compares. Antes de nós darmos continuidade em relação à resolução do sistema 3x3, é possível que você já tenha encontrado uma possível forma de resolução. Eu só vou fazer uma correção numa digitação. Acompanhe no quadro, por favor. Nós temos aqui, voltando ao sistema que nós resolvemos anteriormente, que nós temos aqui a entrada -2 e 2A
Então, peço que você faça esse ajuste, peço desculpas. E fazendo esse ajuste, então, nós temos aqui A, que multiplica 2A menos 2, ok? E esse determinante vai ser 2 ao quadrado mais 2. Ele continua sendo diferente de zero e nós podemos concluir que se o determinante é diferente de zero, o sistema inicial tem uma única solução. E verificando, então, novamente as nossas resoluções, nós chegamos aqui corretamente que o x é igual a menos 2a e o y é igual a menos a ao quadrado e validamos também a nossa alternativa, ok? Agora sim, nós vamos dar continuidade na situação problema e nós vamos verificar, então, qual que é a possível estratégia de resolução que nós temos para resolução de sistemas 3x3. Então, veja no quadro o nosso exemplo. Eu tenho aqui x1, x2 e x3, que são as incógnitas que o nosso sistema possui. Nós temos aqui como associar as matrizes a esse sistema. Então, eu tenho algumas possibilidades de resolver. Eu posso resolver utilizando a regra de Cramer, que utiliza determinantes. Eu posso resolver utilizando escalonamento. E esse escalonamento eu posso aplicar utilizando a representação matricial. Então, nós utilizamos matrizes aqui. Ou ainda, nós podemos resolver com operações elementares, né, que não alteram o sistema. Nós temos aqui, quando nós verificamos esse tipo de sistema, 3x3, nós não podemos fazer pelas técnicas que nós já vimos anteriormente. Um sistema que é 2x2, nós até o momento trabalhamos com um sistema de equação com duas letras e duas equações. Eu posso ter a resolução gráfica, eu posso ter a resolução utilizando o método da substituição, eu posso ter uma resolução utilizando a comparação entre as equações, ou ainda eu posso ter a resolução com o método da adição. Então, num sistema 2x2, eu tenho essas possibilidades. Num sistema 3x3, nós temos essas que eu apresentei, que são as mais usuais. A regra de Cramer, ela é bastante utilizada quando eu consigo ter um sistema com uma única solução. E ela só é possível neste caso. Então, se o meu sistema ele possui uma única possibilidade, uma única solução, eu consigo resolver por Cramer. Eu consigo, entretanto, no escalonamento, se ele tiver uma única solução, eu consigo resolver e ainda classificá-lo. Então, eu classifico, se ele não tiver a solução única, eu posso dar continuidade no escalonamento e chegar às análises de que se ele é possível e indeterminado ou se ele é um sistema impossível. Nesta situação problema em particular, nós vamos explorar a regra de Cramer e depois, posteriormente, nós vamos explorar outras formas de resolução. Então, vamos voltar ao quadro e nós vamos compreender por que nós podemos adotar, então, a regra de Cramer. Quando eu associo matrizes com o nosso sistema, então eu posso ter a matriz ampliada, ou a matriz completa, ou a matriz reduzida. Nesse caso, eu vou pegar os coeficientes 1, 3 e 1. Então, quando não tem um termo, ele é oculto. Depois, eu tenho 2, menos 4 e 1. Depois, eu tenho aqui menos 1, 5 e 1. Então, esses são os nossos coeficientes.
Eu vou separar aqui com pontilhado, que essa primeira parte nós podemos entender que é a nossa matriz incompleta ou a nossa matriz reduzida. Depois da igualdade, eu tenho aqui 0, 10 e 1. Esses elementos, eles são chamados dos termos independentes. E quando eu adoto todos eles, eu tenho aqui a nossa matriz completa ou ampliada. São os termos que nós utilizamos para essa representação. Ok? Para resolver utilizando a regra de Cramer, então eu utilizo a matriz reduzida ou a matriz incompleta, que são esses primeiros termos. Então, eu utilizo isso, que é a matriz incompleta, ou a reduzida. Então, agora que nós já vimos o que nós vamos explorar nessa resolução de problema, se você conhecer outras, você vai ter que, aplicando o procedimento, vai chegar à mesma forma de resolução. Utilizando a regra de Cramer, eu vou precisar aplicar determinantes a essas matrizes. Então, vamos primeiro ver como que é a definição e a seguir nós vamos compreender como aplicar. Acompanhe no quadro. Então, para eu utilizar esse método, então eu considero um sistema, ele precisa, nós vamos ter pelo menos 3 equações e também 3 incógnitas. Se eu tiver um elemento faltante nessas equações, eu assumo o valor 0 para a posição, tá? E nós utilizamos aqui os coeficientes para escrever a nossa matriz que está associada ao sistema. Então, aqui são os coeficientes dos primeiros membros dessas equações e aqui nós temos os termos independentes. Isso é uma notação genérica, na qual nós vamos sempre proceder dessa mesma forma, tá? Depois que nós identificamos isso, nós vamos fazer o conjunto solução. Para eu chegar a esse conjunto solução, nós vamos adotar o cálculo do determinante da matriz reduzida, que nós vamos denotar aqui por D. Então, nós utilizamos só os elementos do primeiro membro e fazemos o cálculo do determinante. Depois, nós vamos fazer o dx, dy e dz. Essas letras, dx, dy e dz, são os valores desconhecidos do sistema. Como que nós obtemos esses termos? Esse dx é o determinante da matriz de coeficientes associado, só que nós vamos substituir a coluna dos coeficientes do x, no caso seria o nosso primeiro elemento, trocando pelos termos independentes, que são os que estão depois da igualdade. E nós vamos fazer isso tanto para dy quanto para dz. Bem, nesse caso, como ficaria? Dx, eu quero achar o valor de x. Eu substituo a coluna do x. Eu quero achar o valor do y. Eu substituo pelos termos independentes a coluna do y. Eu quero achar o valor do z. Eu substituo a coluna do dz. E qual que vai ser o conjunto solução para o x, para o y e para o z? Eu vou dividir os resultados do determinante do dx pelo valor do determinante da matriz reduzida inicial e vai chegar ao resultado do x. Eu vou substituir o y, né? No caso, o dy, e eu vou fazer a divisão do dy pelo d e acho o valor do y. E o mesmo caso para o z. Bem, agora que nós já vimos como é o procedimento da regra de Cramer, nós vamos aplicar esse procedimento para a resolução do nosso sistema.
E nós vamos fazer isso na Câmara de Documentos. Bom, eu coloquei aqui as anotações que nós tínhamos feito no quadro inicialmente, tá? E nós temos aqui, então, que considerar os nossos elementos. Então, ó, o x, y e o z na definição, eles são termos que nós temos como as incógnitas. Na nossa situação problema, esses termos é o x1, o x2 e o x3. São as incógnitas que estão no sistema de equações. A nossa matriz completa, nós temos o 1, 3 e 1, que são os coeficientes do x, 2, menos 4 e 1, que são os coeficientes do x2, menos 1, 5 e 1, que são os coeficientes do x3. E aqui nós temos os termos independentes. Nós vamos usar a regra de Cramer. Então, o primeiro passo para aplicar a regra de Cramer, então, é eu resolver aqui o determinante da matriz reduzida. Então, na matriz reduzida, ó, eu tenho aqui 1, 3 e 1, 2 menos 4 e 1, menos 1, 5 e 1. Então, essa daqui é a aplicação na matriz reduzida. Bem, para fazer o cálculo desse determinante, nós já vimos anteriormente que eu posso usar a regra de Sarros. Vamos retomar, então, essa regra de Sarros. Eu vou repetir aqui os elementos da primeira coluna, 1, 3 e 1. Vou repetir os elementos da segunda coluna. E aí, nós vamos fazer diagonal principal menos diagonal secundária. Então, ó, primeira multiplicação, diagonal da diagonal principal. Então, eu vou ter lá 1 menos 4 e 1. Esse produto vai resultar em menos 4. Agora, a segunda operação, 2 vezes 5 vezes o 1. 2 vezes 5 vezes 1, isso vai resultar em mais 10. Agora, a terceira operação, menos 1 vezes 3 vezes 1. Isso resulta em mais 3. Menos a diagonal secundária. Então, agora eu vou multiplicar aqui a diagonal secundária. Menos 1, menos 4 e 1. Isso vai resultar em 4. Depois, 1 vezes 5 vezes 1. Isso vai resultar em 5. E, por fim, 2 vezes 3 vezes o 1. Isso vai resultar em 6. Agora, eu vou somar esses parênteses. Então, no primeiro caso, eu tenho nessa posição. Aqui eu tenho menos 3, vamos fazer uma correção. Se eu fizer aqui a operação corretamente, aqui menos 3, eu vou ter lá menos 4, mais 10 menos 3, e isso vai resultar em menos 7 mais 10, e o valor final vai ser 3 positivo. Depois, menos, que é da operação do parênteses, daí eu tenho 4 mais 5, 9, mais 6, 15, menos 15. Fazendo essa operação, 3 menos 15 resulta em menos 12. Então, esse é o determinante quando eu vou aplicar a primeira etapa da regra de Cramer, ok? Quando eu aplico essa primeira etapa, eu acho o D. Agora, nós vamos fazer a segunda etapa. Na segunda etapa, eu tenho que considerar aqui a coluna da primeira incógnita, que é o x1, e eu vou substituir pelos termos independentes, 0, 10 e 1. Fazendo isso, ó, verificando aqui, eu tenho na primeira coluna aqui o 0, o 10
e 1. Eu estou substituindo os termos do x. Aplicando a regra de Cramer, nós vamos ter aqui, nós podemos repetir a primeira coluna novamente. 0, 10 e 1. 2 menos 4 e 1. E eu vou calcular, então, agora o novo determinante, que vai estar associado com dx1, que é o nosso valor desconhecido. Então, fazendo a primeira diagonal, a diagonal principal, eu tenho aqui menos 4, 0 vezes menos 4, vamos lá. Vamos fazer já o resultado direto. 0 vezes menos 4 vezes 0, nós vamos ter aqui o 0, tá? Depois, 2 vezes 5 vezes 1, 10. Depois, menos 1 vezes 10 vezes 1, eu vou ter aqui menos 10, tá? Então, eu substituí a coluna e estou começando a fazer a primeira parte. Então, já fizemos a diagonal principal. Bom, agora eu vou fazer a diagonal secundária, menos a diagonal secundária. Então, eu vou ter aqui menos 1 vezes menos 4 vezes o 1. Aqui eu vou ter jogo de sinal, isso vai dar 4 positivo. Agora eu vou ter aqui 0 vezes o 5 vezes o 1. 0 vezes o 5 vezes o 1, isso vai resultar em 0. Depois eu vou ter aqui 2 vezes o 10 vezes o 1. Isso vai resultar em 20. Ok? Bom, fazendo esse resultado aqui, eu vou ter aqui 0 mais 10 menos 10. Isso vai resultar em 0. No segundo parênteses, eu tenho aqui 4 mais 20, 20. 24. Com o sinal de menos que está aqui, menos 24. Ok? Agora, nós vamos para a próxima operação. Então, eu já fiz, já fiz o determinante e o dx. Agora, eu vou fazer o dx1. No dx2, aliás, eu tenho que descobrir a segunda coluna. Então, voltando aqui no início, eu estou procurando o x2, que é o nosso segundo elemento. Então, eu tenho que trocar esses coeficientes pelos termos independentes. Então, nós trocamos aqui os coeficientes pelos termos independentes. Nós vamos calcular aqui o determinante de forma similar que nós fizemos anteriormente. Então, agora eu vou aplicar a regra de Sarros, vou repetir a primeira coluna e vou fazer o determinante. Ok? Bem, então aqui, 1 vezes 10 vezes 1, 10. 0 vezes 5 vezes 1, 0. Menos 1, 3 vezes 1, menos 3. Ok? Menos. Agora eu vou fazer a diagonal secundária. Menos 1 vezes 10 vezes 1. Isso vai dar menos 10. 1 vezes 5 vezes 5. Isso vai dar 5. E depois eu vou ter aqui 0 vezes 3 vezes 1. Isso vai dar 0. Ok? Aí, agora eu tenho que fazer a operação. Então, eu tenho 10 menos 3, isso vai resultar em 7 positivo, tá? No segundo, eu tenho menos aqui da operação, e eu tenho aqui
menos 10 mais 5, isso vai dar menos 5. Então, fazendo essa operação, menos 5 de dentro do parênteses com o menos de fora, vai dar 5 positivo. Então, aqui vai ser mais 5 e isso resulta em 12. Certo? Agora, nós vamos para a última etapa, o dx3. Então, no dx3, eu tenho lá que substituir aqui a minha terceira coluna. Então, eu tenho aqui o x3, essa terceira coluna de valores desconhecidos. Na minha matriz ampliada aqui, eu tenho os elementos 0, 10 e 1. E eu tenho que substituir estes elementos agora para encontrar o dx3. Bem, então eu vou agora fazer novamente o procedimento. Então, eu tenho aqui 1, 3 e 1 para calcular o determinante aplicando a regra de Sarros. Ok? Bem, então vamos lá. Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, diagonal principal, 0 vezes menos 4 vezes o 1. Isso daqui, nós vamos 0 vezes o menos 4 vezes o 1, nós vamos obter o resultado. Vamos fazer a diagonal principal primeiro, depois a gente faz a diagonal secundária. Diagonal principal, 1 vezes menos 4 vezes o 1, então isso resulta em menos 4. Depois, 2 vezes 10 vezes o 1, isso resulta em 20 positivo. E depois, 0 vezes 3 vezes 1, isso resulta em 0. Então, nós temos aqui a diagonal principal menos a diagonal secundária. Agora sim, nós vamos fazer a diagonal secundária. 0 vezes menos 4 vezes 1, isso resulta em 0. 1 vezes 10 vezes 1, isso resulta em 10. 2 vezes o 3 vezes o 1, isso resulta em 6. Então, mais 6, ok? Igual. Então, eu vou pegar aqui, no primeiro parênteses, eu tenho lá o menos o 4, mais o 20 e mais o 0. Isso daqui vai dar 16 positivo. Ok? No segundo parênteses, eu tenho lá menos, na parte de fora do parênteses, aí eu tenho 10 positivo com 6 positivo, isso dá 16 positivo. Com o menos fora do parênteses, menos 16. E isso vai resultar em 0. Bem, pela regra do determinante, então eu tenho agora que achar o x, aplicando o Cramer, eu uso esses determinantes para achar o x1, x2 e x3. Então, nós vamos agora achar o x1. Como que eu tenho que determinar esse x1? Eu vou pegar o resultado que eu tenho do determinante inicial e o do dx1, dx2, dx3. Nesse caso, dx1 dividido por d. Aí, nós vamos voltar lá no nosso valor inicial, tá? Então, quando nós calculamos o d, nós resolvemos e achamos o menos 12. Quando nós calculamos o dx1, nós encontramos lá o menos 24. Então, são esses valores que eu vou pôr aqui na minha resolução. Dx1, nós obtemos menos 24 e o d nós obtemos menos 12. Fazendo essa divisão, nós vamos ter menos com menos, vai dar um valor positivo, 24 por 12 vai dar o resultado 2. Bom, o x2, como nós vamos obter o x2? É similar, então vou pegar o dx2 e dividir pelo d. Voltando lá, o dx2... que nós calculamos inicialmente, nós obtemos o resultado de 12 positivo. Então, eu vou substituir aqui o resultado por 12
e vou dividir pelo D, que é menos 12. Mais com menos vai resultar no menos, 12 dividido por 12 vai resultar em 1. O x3, o nosso determinante deu igual a 0. O dx3 é igual a 0. Então, eu vou ter o seguinte, pela regra de Cramer. 0 dividido por menos 12, e isso resulta em 0. Qual que é a nossa conclusão diante disso tudo? Que o nosso conjunto solução, então, solução para x1, x2 e x3 é que nós temos aqui 2, menos 1 e 0, ok? Então, esses são os valores. Como que eu posso fazer a verificação? Se eu voltar aqui no meu sistema, tá? Então, voltando aqui no sistema inicial. Eu sei que o x3 vale 0, então aqui nós temos uma coluna que vai ser sempre 0. Substituindo o x2 por 2, mais menos 2 vezes menos 1, vai ficar 2 menos 2, resulta em 0. Satisfez a primeira equação. Então, o que nós temos ali? Então, eu tenho 2 mais 2 vezes menos 1 menos 0. E isso daqui, se a gente fazer a verificação, resulta em 0. Agora, na próxima, 3 vezes x1 menos 4x2 mais 5 vezes x3. Isso daqui vai ser resultado 0. Aí, eu tenho que fazer 3 vezes o 2 menos... Então, vamos lá. 3 vezes o 2 menos 4, que multiplica o menos 1. E a última coluna vai ser 0. Independente, como o x3 é 0, isso vai resultar em 0. Então, isso daqui vai ficar 6, menos 4, que vai ser o resultado da multiplicação, com o menos que está à frente. Então, vai dar mais 4. Então, 6 mais 4 resulta em 10, ok? Na terceira equação, x1 mais x2, tá? E mais x3, isso vai resultar em 0. Então, o x1, eu tenho aqui que ele vale 2, mais menos 1, que é o x2, e a última coluna aqui vai ser 0. Então, isso daqui resulta em 1. Então, quando nós fazemos o conjunto solução, tá? Então, esse conjunto solução é para um tipo de sistema possível e determinado, na qual as soluções do sistema satisfaz simultaneamente todas as equações que nós temos no sistema de equações, ok? Bem, agora que nós já encontramos uma estratégia de resolução para esse tipo de sistema, nós vamos aprofundar mais os nossos conhecimentos e nós vamos propor uma situação problema. Então, na próxima atividade, atividade 5, nós temos um outro sistema e nós vamos tentar resolver por escalonamento posteriormente. Entretanto, você pode usar os conhecimentos que você possui sobre o sistema de equações lineares e você pode buscar uma solução para esse sistema. E a seguir nós voltamos para confrontar essa resolução.
wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I blew sleep. And it was confusing. Cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think. Cause I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. When you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair. Well, that's not No, I ain't much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. Yeah, ponder it. Do you wonder? No wonder you're losing your mind the way it wanders. I think you was wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren. Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. Cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. When you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair. Well, that's not Call me crazy, but I had this vision. One day that I'll walk amongst you, a regular civilian. But until then, drums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets spilled. Bem, então agora nós vamos dar continuidade e discutir o próximo sistema de equação. Vamos voltar ao quadro? Nós vimos já anteriormente que nós temos algumas formas de resolução. Nós podemos utilizar o escalonamento e a regra de Cramer para fazer as resoluções. Anteriormente nós vimos passo a passo como resolver por regra de Cramer. A regra de Cramer é indicada quando o determinante for diferente de zero, o determinante da matriz reduzida, que é essa que está com os termos antes do igual. Só que nós temos outras formas. Eu posso aplicar o escalonamento utilizando a representação matricial, ou ainda eu posso utilizar as operações fundamentais que utilizam o mesmo conceito que a representação matricial para fazer sistemas de equações equivalentes, e esses sistemas de equações equivalentes vão ter os mesmos valores para x, y e z. Tá? Nós vamos optar aqui em fazer, utilizando, escalonar essas equações, mas aplicar as propriedades fundamentais para sistemas. E você pode fazer essa aplicação dessas propriedades, tanto utilizando a reescrita do sistema de equações, quanto reescrevendo as matrizes. O princípio para aplicar essas propriedades são os mesmos. Então, vamos conhecer quais são essas propriedades elementares que nos auxiliam nesse processo. A primeira propriedade que eu posso aplicar é que, trocando a posição das equações de um sistema, nós obtemos sistema equivalente. Então, se for conveniente, eu posso trocar a linha 1, que a gente costuma chamar de L1, pela linha 2 e vice-versa, ou L1 por L3. E isso vai poder ser utilizado para facilitar ter um sistema mais simples para resolver. A segunda propriedade, multiplicando uma ou mais equações de um sistema por um número k, esse número é um número qualquer, tá? Nós obtemos um sistema equivalente ao
anterior. Ou seja, eu posso pegar um sistema, desde que eu multiplique os dois membros da igualdade, multiplicar a primeira parte e a segunda parte, eu vou obter um sistema equivalente. Ele vai manter ainda os mesmos valores para x, para y e para z. Nós temos ainda mais uma propriedade, acompanhe no quadro. Adicionando a uma das equações de um sistema o produto de outra equação desse mesmo sistema por um número k, nós obtemos um número equivalente ao anterior. Para nós compreendermos, então, essa aplicação das propriedades, nós vamos resolver o nosso sistema proposto utilizando a aplicação delas conforme for conveniente. Então, quando você vai aplicar o escalonamento, você tem que conseguir analisar o sistema e ver qual a estratégia que vai fazer ele se tornar algo mais simples. Então, a seguir, eu trago a solução e nós vamos discutir ela por meio dessas propriedades. Então, esse é o nosso sistema inicial, é um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Esse sistema, se você calcular o determinante dele, se eu pegar a matriz, eu vou chamar aqui de matriz A, que seria a matriz reduzida, vai ser diferente de zero. Fazendo essa verificação, eu já consigo saber que existe uma única solução para o sistema, então essa é a primeira coisa que nós podemos fazer, tá? E neste caso, eu vou compreender que com as propriedades eu posso simplificar. Bom, nós consideramos que a primeira linha, nós vamos falar L1, L2 e L3. É sempre conveniente que na primeira linha tenha o termo mais simples do sistema. Se for necessário, eu posso multiplicar por um número fracionário, por exemplo, por 1/2, por 1/3, que vai facilitar, em alguns casos, para fazer com que L1 seja mais simples. No caso de nós termos múltiplos, nesse caso ficaria mais simples, tá? Ou ainda nós podemos pensar em fazer a aplicação da terceira propriedade, que é multiplicar por um escalar, adicionar ou subtrair as linhas, que vai facilitar. Então, quando a nossa primeira linha tem o primeiro termo, a constante sendo 1, eu posso simplificar as demais linhas utilizando os coeficientes das equações. Então, os coeficientes aqui é 2 e 5. Então, eu posso simplificar cada uma dessas linhas utilizando esse valor com o objetivo de zerar, deixar zero a matriz triangular inferior, se eu fosse pensar aqui nos termos. O nosso objetivo vai ser zerar esses elementos, porque se eu zerar esses elementos, eu vou obter um sistema de equação mais simples. Então, usando esses coeficientes 2 e 5, eu consigo simplificar o meu sistema. Então, eu vou fazer a seguinte operação na segunda linha. 2 vezes L1, então vou multiplicar 2 vezes o x, por exemplo, menos o L2. Então, 2 vezes o x menos o 2x, isso resulta em 0. Então, essa linha vai, na segunda linha, no próximo sistema, eu vou zerar o x, não vai ter mais x. Tá? Então, eu simplifico o meu sistema. Só que quando eu faço isso, eu tenho que aplicar nas demais entradas dessa minha equação. Eu tenho que fazer isso para todos os elementos, ok? Então, vamos continuar. 2 vezes L1, 2 vezes o x, 2x, menos 3y. Então, isso resultou no 5y. 2 vezes L1, 2 vezes menos 2z, menos o z, menos a L2. Então, quando eu fizer 2 vezes o L1 menos a L2, então eu vou obter o 3z. Isso resulta... E daí depois eu tenho que fazer o próximo caso. 2 vezes o L1
que vai ser 2 vezes o 4, que dá 8, menos o 0, que vai resultar em 8. E a partir disso, eu vou continuar fazendo a próxima linha. A próxima linha, 5 vezes L1, então 5 vezes o x, menos o L3. Então, se eu fizer isso, vai resultar em 0. E na nossa próxima equação, isso vai fazer com que eu tenha aqui não vai aparecer mais o x. Só que eu tenho que aplicar isso nos outros elementos. Então, quando eu fizer isso aplicando nos outros elementos, eu vou ter aqui o 6y mais 11z igual a 17, ok? Então, fazendo lá essas operações elementares, eu consegui eliminar o x, tá? Então, eu substituí isso na terceira linha. Agora, o nosso objetivo é zerar ainda a terceira linha. Como que eu vou zerar o elemento do y na terceira linha? Eu vou multiplicar 6 vezes a L2 menos 5 vezes a L3 na equação anterior e vou fazer, então, a substituição na terceira linha. Quando eu fizer a substituição na terceira linha, no menos 37z, então eu vou conseguir reduzir o meu sistema para um valor muito mais simples. Esse sistema aqui, ele vai ser equivalente ao anterior e com isso eu consigo isolar o z, tá? E fazer as devidas substituições que nós temos para encontrar o valor do x, do y e encontrar a solução do nosso sistema, ok? Bem, então, se eu considerar aqui o nosso sistema de equação, eu vou ter lá menos 37z igual a menos 37, eu vou resolver o z e isso vai dar o valor de 1. Eu volto daí, eu achei o valor de z, eu volto aqui na segunda linha e vou substituir esse valor do z, tá? E eu vou encontrar o valor do y. Então, eu isolei o y aqui, vai ficar 8 menos 3z sobre 5. E substituindo o z por 1, então, menos 3 vezes o 1. E eu vou fazer 8 menos 3 vezes 1 sobre 5. Isso vai resultar em 5 sobre 5, e isso dá 1. Por fim, então, eu tenho aqui, agora que eu já encontrei o valor do y e do z, eu volto na primeira equação e vou substituir agora o y e o z. Então, eu vou substituir aqui o y por 1 e o z por 1 também. E quando eu fizer essa substituição, eu já estou com o x isolado, eu vou encontrar o valor de x. E isso vai gerar o conjunto solução. Então, o conjunto solução vai ser 1, 1 e 1. Bem, agora que nós vimos um exemplo para fazer a aplicação dessas operações fundamentais, eu vou pedir que você faça a próxima atividade. Ela é um complemento na qual você vai ter que analisar a possível solução do sistema. Acompanhe no quadro. Então, verifique se é possível resolver e classifique-o. E a seguir, então, nós retornamos para discutir essa solução. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom, getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down,
Bem, então agora nós vamos para a nossa próxima atividade, na qual nós vamos discutir as possíveis resoluções. Vamos ao quadro? Então, nesse sistema, nós já vimos anteriormente que nós podemos aplicar várias estratégias para resolver um sistema de equação. Só que a primeira etapa é verificar se isso é possível. Então, para eu fazer essa verificação, nós utilizamos a matriz reduzida, tá? Então, na matriz reduzida, eu tenho aqui 1, 2 e 3 para o valor de x, são os coeficientes do x. 1, 2 e 3 para o valor do y. 2, 4 e 6 para o valor do z. Se nós analisarmos essa matriz reduzida e nós formos aplicar aqui o determinante, eu vou chamar isso daqui de determinante da matriz A, tá? Determinante de A, o que eu posso concluir? Nós já vimos que tem algumas propriedades para os determinantes. Então, se eu tiver uma linha que é múltipla da outra, que é o que acontece aqui, ó, essa segunda linha é múltipla da primeira. O determinante vai ser igual a 0. Então, só aplicando a propriedade, eu já consigo deduzir que o determinante é 0, porque eu tenho uma linha múltipla da outra. Se eu analisar a terceira linha, nós temos aqui ainda que a terceira linha também é múltipla da primeira. 3, 3 e 6. Então, eu poderia tanto confrontar a primeira quanto a segunda. Bom, se o determinante é 0, eu tenho duas possibilidades. Ou o meu sistema é possível e indeterminado, ou seja, ele vai ter infinitas soluções, ou eu tenho um sistema impossível. Para eu verificar agora, eu vou analisar os termos independentes. Por quê? Nesse caso aqui, a linha 1, a linha 2 e a linha 3 são todas múltiplas. Significa que eu peguei a linha 1, multipliquei por um mesmo valor para obter a linha 2 e teria que multiplicar por um mesmo valor para obter a linha 3. No primeiro membro da igualdade. No segundo membro da igualdade, isso também tem que acontecer. Então, vamos analisar o segundo membro. Do 5 para o 10, o múltiplo utilizado foi o 2, igual ao primeiro membro. Então, aqui não tem contradição. Na terceira linha, o primeiro membro foi aplicado uma multiplicação por 3, mas o segundo membro é um termo diferente. Aqui teria que ser 15 para ter uma linha múltipla. O que isso nos indica? Se aqui tem essa linha que não é múltipla no segundo membro, então nosso sistema ele vai ser tido como sistema impossível. Então eu trouxe essa atividade em especial para que você entenda que antes de você aplicar a técnica de resolução de sistema, você precisa primeiro analisar que tipo de sistema você tem. Depois que você analisa o tipo de sistema, você vai aplicar as técnicas que nós apresentamos para a resolução deste. Então, inicialmente, nós fazemos o cálculo do determinante. Se o determinante for igual a 0, eu vou analisar esse sistema e tentar classificar ele como possível ou indeterminado, né? Ou sistema impossível. Então, qual a conclusão que nós obtemos? Que o sistema de equação 3×3 só possui solução se esse determinante for diferente de 0. Bem, nesta aula, então, nós abordamos sobre diferentes situações, problemas que envolviam os sistemas de equações. Nós vimos inicialmente algumas situações de problemas que envolviam sistemas 2×2 e nós vimos posteriormente algumas situações que envolviam sistemas 3×3. Eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade.